Muito boa tarde, prezados amigos e amigas. Muito boa tarde, estimados companheiros e companheiras. É um prazer estar com vocês. Estou aqui no Rio de Janeiro, gente. Aqui na cidade maravilhosa. Junto com meu camarada e amigo Vadir Damus. E logo mais às 18 horas, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, um prédio histórico no centro do Rio de Janeiro, nós teremos um ato político da maior importância. É o lançamento da candidatura do Vadir, que é candidato a presidente do PT do Rio de Janeiro. Olha, Vadir, está aqui o deputado Valdeci Oliveira. Um abraço, Valdeci. O Vadir, gente, eu sou suspeito para falar, vocês me conhecem, sabem da nossa parceria, sabem da admiração que eu tenho pelo Vadir, mas eu não tenho nenhuma dúvida, gente. O Vadir é o presidente que o PT do Rio precisa para defender a liberdade do presidente Lula, para defender a democracia, a soberania, os direitos do nosso povo e resgatar o PT do Rio de Janeiro, que já foi um PT forte, já foi um PT importante e que hoje está muito longe de ser o partido que a gente precisa. Então, gente, eu podia ter mandado um vídeo, eu podia ter mandado um áudio, podia ter mandado até uma foto minha, mas eu resolvi vir até aqui. Ontem à noite, eu estava em Planaltino, num ato, ontem à noite. Amanhã eu vou estar lá no interior do Rio Grande do Sul, mas eu não podia faltar, porque eu quero estar aqui, porque eu acredito muito nesse camarada e eu quero que ele seja o presidente do PT do Rio. Vadir. Paulo, nossas amigas internautas aqui que nos acompanham no YouTube. Paulo, primeiro, tu é muito bem-vindo aqui no Rio, né? Já te falei várias vezes, a militância aqui te reconhece muito, né? E sempre cobra que nós façamos os nossos vídeos, né? Que a gente, enfim, dialogue com eles. Eles sentem muita falta daquele tempo em que periodicamente nós estávamos, eu e tu, fazendo as nossas transmissões ao vivo no Facebook, no YouTube, enfim. Então eu te agradeço muito ter vindo aqui. Sabe muito bem, tu que é um profundo conhecedor das coisas do PT, como infelizmente o PT em alguns aspectos se desfigurou, sobretudo com seu processo eleitoral. O PED não está passando no teste da história. O PED não passa no teste da democratização do PT. E se nós temos reparos a fazer em nível nacional, aqui no Rio é uma tragédia. Aqui no Rio é uma tragédia. O que aconteceu agora, o que vem acontecendo nas últimas eleições internas do PT aqui no Rio, é algo lamentável, é algo que não honra as tradições do nosso partido. A militância fica muito triste com isso, fica desanimada. E foi por isso que eu me candidatei, Paulo. Eu até te pedi conselho, né, na época, o que tu acha, se eu devo me candidatar ou não. Foi um grande incentivador. Em que sentido? De reanimar a militância do PT. A militância do PT do Rio de Janeiro, saber que há quadros, há companheiros e companheiras que resistem e não concordam com os métodos da direção do PT aqui em nosso estado. Então eu sou candidato para ganhar, Paulo. Muito bom. Pessoal, coloque a hashtag aí Lula livre, coloque a hashtag Lula presidente e coloque a hashtag Vadir presidente. Vadir presidente. Vamos fazer agora uma hashtag Vadir presidente e nós viemos aqui para o Rio de Janeiro para ganhar, né, gente? Todo mundo aí conhece o PT, nós temos uma rede forte no Brasil, o pessoal admira muito o trabalho do Vadir. Vadir, fala um pouco sobre a tua trajetória para o pessoal. O Vadir foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. Aliás, nós estamos aqui ao lado da OAB. Nós estamos aqui no Centrão, gente. Estou aqui no escritório do Vadir. Pertinho aqui do Santos Dumont. Daqui eu enxergo o aeroporto Santos Dumont, enxergo a Baía da Guanabara, até acho que eu enxergo o Pão de Açúcar ali ou não? O Pão de Açúcar. É uma vista que tu não tem lá no Rio Grande do Sul. É que está um pouquinho... já tem neblina. Está um pouquinho de neblina, mas é o Pão de Açúcar? É o Pão de Açúcar. Tem certeza? Absoluto.
Rapaz, essa vista é muito parecida com a vista que eu tenho lá em Santa Maria, viu? Tá certo. Quando eu olho aqui da janela. Vista do Rio de Janeiro é inigualável. E tá muito bonito, rapaz. Para mim é uma alegria poder estar aqui contigo, Vadir. O Vadir tem uma atuação forte junto aos movimentos sindicais, da construção do PT, da OAB, e um cara que se notabilizou, gente. O pessoal está pedindo para eu mostrar a imagem da janela, eu vou ter que mostrar aí, gente. Vadir, fala um pouco aí sobre a tua trajetória para o pessoal. Paulo, eu sou advogado, né? Comecei a exercer a profissão no movimento sindical, coincidiu com a fundação da CUT, porque eu assessorava as oposições sindicais nas eleições. E as oposições sindicais é que deram origem naquela época à CUT. Então fui assessor de muitos sindicatos aqui no Rio de Janeiro, Associação de Funcionários, né, de estatais. E tive também, ajudei a fundar o PT, né, a afundar, como essa turma está fazendo aqui, a fundar o PT, né, inclusive lá no Maranhão, né, e quero aqui mandar um abraço aí para o nosso companheiro Lobato. E, Paulo, ao longo desses anos todos, a minha militância a partir da advocacia foi na defesa dos trabalhadores, na defesa dos direitos humanos. Posteriormente, eu me elegi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que tive a oportunidade, naquele momento, de lutar, né, pela abertura dos arquivos da ditadura, né, de resgatar a memória. Aquele trabalho da Comissão da Verdade foi na época que tu estava na frente da OAB aqui? Não. Foi posterior, quando eu assumi a presidência da Comissão da Verdade após a OAB. Mas tu foi presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro? Do Estado do Rio de Janeiro. Fui presidente, depois da OAB, fui presidente da Comissão da Verdade, e tivemos a oportunidade também de elucidar alguns episódios da ditadura, não é, que estavam mal contados ou distorcidos, como a morte de Rubens Paiva. Nós demonstramos, nós comprovamos por depoimentos e documentos que o Rubens Paiva foi assassinado aqui no doicode do Rio de Janeiro, e depois se livraram do corpo dele. E a ditadura com aquela história de que ele havia sido sequestrado por grupos de esquerda, né? Então, Paulo, a minha trajetória foi sempre colada na luta, no combate, na defesa dos oprimidos, na defesa do Estado de Direito, na defesa do socialismo. E é essa trajetória que eu quero levar para a presidência do PT do nosso Estado, né? O PT do nosso Estado, como tu já bem falou aqui, vai muito mal das pernas, está se tornando uma força política irrelevante, né? É um partido do PT que nasceu autodeclaradamente, né, como um partido sem donos, um partido que construíram de baixo para cima. Aqui no Rio de Janeiro é exatamente o contrário. Então nós queremos recuperar a história do PT aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha só, o pessoal está perguntando, eu disse para botar Vadir presidente, o pessoal está perguntando como é que escreve Vadir. W-A-D-I-H. 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 Vadir presidente. Eu vi aparecer muita coisa aqui, viu? Não, vi o pessoal escrever várias coisas parecidas aqui com Vadir presidente. W-A-D-I-H. Vadir presidente. 13. Vadir presidente 13, né? Diga uma cidade onde é que vocês estão acompanhando. Digam como é que está chegando a qualidade do som, como é que está chegando a imagem, né? Nós estamos aqui no centro do Rio de Janeiro. Daqui um pouquinho, 18 horas, na ABI. Qual é o endereço? Sabe a rua lá? Araújo, Porto Alegre. Araújo, Porto Alegre. Mas daqui no Rio todo mundo sabe. Rapaz, o último dia que eu vim aqui, fui lá na ABI, rapaz. Chovia muito. É um temporal, foi o maior temporal que eu vi na minha vida. Eu cheguei na ABI, Vadir, e o tempo estava bom. De repente. Quando eu saí, eu peguei, né, uma condução para voltar pro hotel, e o cara me disse que não tinha como chegar no hotel. Tinha chovido tanto que não tinha mais como andar no Rio de Janeiro. Rapaz, eu nunca vi nada parecido, de tanta água, né? Agora, Vadir, eu conheço bastante não, né? Mas a história do Rubens Paiva e a dona Eunice Paiva. Eunice Paiva, que morreu recentemente. E um dos últimos livros do Marcelo Rubens Paiva, ainda está, como é que é o nome? Ainda Estou Aqui, Ainda Está Aqui. Pesquisem para mim aí, gente, como é que é o nome do último livro, o último nome
do último livro do Marcelo Rubens Paiva, quando ele conta, né, na verdade é um livro mais sobre a mãe dele, né, que se tornou uma militante importante. Tu conheceu ela, Valdir? Não, conheci as filhas e o Marcelo, a mãe eu não conhecia. Eu fui da Comissão de Mortos e Desaparecidos junto com uma irmã do Marcelo. A Vera? A Vera Paiva, que era do Conselho Federal de Psicologia, Isso, né? Isso. Eu fui da Comissão dos Mortos e Desaparecidos junto com a Vera, mas eu, sem conhecer a Dona Eunice, eu sempre fui um grande admirador, Claudio Miro, da Dona Eunice. E ela conta esse episódio, né? Eles moravam no Leblon, né? Isso. Lá quando ele foi sequestrado dentro de casa do Leblon, as crianças pequenas. E ela percorreu esse Rio de Janeiro. Aquela história que o Bolsonaro fala da ponta da praia, quando ele diz, né? Os caras da esquerda têm que morrer na ponta da praia. Diz que a ponta da praia é um lugar no Rio de Janeiro onde eles desovavam, né, os cadáveres das pessoas, que é pro lado ali eu acho que, pelo que eu entendi, segue da Barra da Tijuca e vai para diante, né? Esse boçal imbecil desse Bolsonaro. Agora, eu sou um grande admirador da história do Rubens Paiva. Rubens Paiva foi deputado, né? Deputado cassado. Ele relatou aquela CPI do IBAD, né? que financiava, o IBAD financiava deputados pró-Estados Unidos, né? pró-golpe de Estado, que acabou sendo perpetrado. E Rubens Paiva, então, foi jurado pela ditadura. Primeiro foi cassado, e depois, Pimenta, ele... E ele não era um cara comunista, ele não era um socialista. Ele trabalhou muito para ajudar a tirar pessoas do país. Exatamente, eu ia falar agora. Ele fazia uma ponte aérea tirando perseguidos aqui, que seriam presos e mortos, torturados pela ditadura, e levava para o exterior. Então ele tinha esse esquema. E esse esquema foi descoberto. Ainda estou aqui. Obrigado, Belkis. Ainda estou aqui. Eu já vi... aliás, eu gosto muito dos livros do Marcelo, mas esse em particular, Ainda Estou Aqui, eu gosto muito desse livro, viu? Quem não leu, eu recomendo, hein? E, Paulo, talvez pouca gente saiba, ele foi tirado de casa, não foi pelos agentes do OICOD, foi pelos agentes do CISA, Centro de Informação da Aeronáutica. Da Aeronáutica. Ele foi trazido aqui para aqui, ó. Para cá. Para cá? Para cá. Aqui no terceiro comar, exatamente. Porque na época... Não, o CISA, a tortura era lá no Galeão. No Galeão. Era lá no Galeão. Digamos que a parte operacional era lá, a parte administrativa era aqui. Trouxeram para cá, mas aqui ele já começou a apanhar. Porque a Dona Eunice, no início, começou a procurar ele na aeronáutica, né? Foi procurar aqui. E ele foi levado para o Doicó. Ele estava em casa num domingo, parece, né? Com a família. E aí chegaram duas viaturas, os caras civis, e levaram ele. Ele relata esse episódio no livro de maneira muito detalhada. E no Doicó ele foi barbaramente torturado e de lá seu corpo. E ela conseguiu recuperar muita coisa de pessoas que viram ele, né, na prisão. E nunca a ditadura assumiu, né? E aí nós... E qual era a explicação formal da ditadura para o desaparecimento dele? Dizendo que ele estava sendo levado para fazer uma careação no Alto da Boa Vista e fugiu. Um grupo de terroristas metralhou o carro do Doicode e ele fugiu pelas matas da floresta. Então a versão oficial é que ele teria fugido. Fugido e nunca mais foi visto. E o corpo nunca foi encontrado, né, Nunca foi encontrado o corpo dele, né? Então, é um dos desaparecidos políticos. Os mais importantes desaparecidos políticos. E na época da Comissão da Verdade teve outros casos mais emblemáticos aqui que vocês trabalharam? Do Zuzu Ângelo vocês trabalharam ou não? Não só da Zuzu, como do Stuart, filho dela, né? Trabalharam o caso do Stuart e da Zuzu? Agora, Paulo, achar desaparecido aqui no Brasil Agora, o caso da Zuzu Ângelo, a ditadura também nunca sumiu, né? Morreu como se fosse um acidente de carro, né? Exatamente. E vocês investigaram o caso da Zuzu também? Investigamos e, enfim, infelizmente não conseguimos elucidar
que óbvio que a Zuzu foi assassinada, né? Mas a gente não conseguiu demonstrar isso. A ditadura brasileira... Ela era uma mulher corajosa também, né? Denunciou o desaparecimento do filho do mundo todo, né? E o Chico Buarque tem uma música Angélica, muito bonita. né? Angélica? O nome da música é Angélica. Escutam a música Angélica. Que foi em homenagem a Zuzu. Que é uma música muito linda que o Chico Buarque fez em homenagem a Zuzu Anjo. Aliás, é um filme maravilhoso, a história da Zuzu Anjo, né? A saga a coragem dessa mulher em enfrentar a ditadura. Aliás, gente, tem muitas histórias de vida, de coragem extraordinária no combate à ditadura, né, Vadir? São pessoas, né, que, enfim, não, e sobretudo agora com esse psicopata na presidência da República, a memória dessas pessoas tem sido enxovalhada sistematicamente por ele, né? Por ele pela matilha de cães que o apoia. Vadir, tem muito assunto para a gente conversar, mas infelizmente a gente precisa parar o nosso bate-papo, porque a gente precisa ir lá para a BI, né? E daqui a pouco temos que recepcionar o nosso companheiro Genuíno. Está chegando o Genuíno, está chegando o Lindbergh, Walter Pomar, as lideranças aqui do PT do Rio que querem um PT militante, querem um PT de verdade. Isso. E o presidente Lula, com certeza, sabe que esse é o caminho para a gente resgatar o nosso partido. Ele se ressente muito da fraqueza. E depois, Vadir, nós vamos buscar também mudar o PT nacional, né? Sem depois dúvida. nós vamos começar. No Rio Grande do Sul nós já ganhamos. Ganhamos lá no Rio Grande do Sul. Agora vim aqui para ajudar o Vadir, nós ganhamos o Rio. E Pimenta é meu candidato à presidência do PT Nacional. Isso nós vamos ver depois. Todo mundo sabe. Vamos ver depois, estamos construindo. Ele está aí editando, mas eu sou incentivador da candidatura dele. Né? A Neuza Maria Ribeiro diz que a dona Zuzu teria deixado documentos com o Chico Buarque. Deixou documentos com o Chico. Eu não me lembrava cartas, dessa história, né? Tinha uma passagem, né, dessa história, né? Ela tinha um pressentimento que a qualquer momento ela poderia ser vítima de um atentado, né? A gente tinha que conversar mais, né, Vadir, sobre o trabalho da Comissão da Verdade, né? É verdade. Outro dia que foram ao... Olha, eu vou te dar até o relatório aqui. Eu estou vendo aqui o relatório. Pega ali para mostrar, pessoal. Pega ali para mostrar. Aqui. Que legal, tio. Vamos fazer um bate-papo, Vadir, para te falar um pouco sobre... Eu sempre gostei muito, né, Vadir, de ler sobre esses episódios todos da ditadura, da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Olha que legal, pessoal. Vamos fazer uma live só sobre a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Aí enfim, dependendo de onde e tal, a gente traz alguns membros, né? A gente pode fazer lá de casa, Vadir, agora eu estou com um programa que a gente pode falar com qualquer pessoa. Inclusive para nós fazer ao vivo agora. Mas é aquele negócio de hangout? Não, é outro programa. É outro programa. No computador, ficamos nós dois na tela. Tá. E a gente pode agora ficar até 4 pessoas. Eu até quero começar contigo, estou com tudo pronto para nós. Vamos inaugurar domingo então. Porque se estiver lá. Nós podemos, eu acho que nós temos que começar a fazer mais esse bate-papo nosso aí, o pessoal pede muito, né? Olha só, gente. 18 horas na ABI. Vadir Damus, presidente do PT do Rio de Janeiro. Presidente que o PT do Rio precisa. Coloque a hashtag Lula Livre. Pessoal que é do Rio, não demore muito, depois tem muito engarrafamento esse horário, né? Aqui pelo centro tá tranquilo, mas... Então venham logo, venham logo. Vamos fazer um grande ato. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. A Wanda diz que o pai dela foi preso no Rio de Janeiro. Wanda Helena Loureiro. Na época da ditadura. Cara, gente, o Vadir, me permite, Vadir, o Vadir estudou letras. O Vadir é um personagem que conhece muito literatura. E tem muito episódio da história política do Brasil que você passou no Rio de Janeiro. Todo o período da Era Vargas, né? Todo o período, boa parte do golpe. Quer dizer, o golpe, apesar que a capital era Brasília, mas o coração do golpe, eu acho que diria que talvez fosse aqui, o pulmão, acho que foi em Minas Gerais, né? Mas o
O coração do golpe foi aqui, né? O Mourão Filho marchou de Juiz de Fora para aqui, para o antigo estado da Guanabara. E aqui era o maior golpista civil, era daqui, Carlos Lacerda. Todo episódio. Que era o governador, né? Todo episódio. Imagina, nós podíamos fazer uma live só sobre Getúlio Vargas. Vamos fazer. Eu podia fazer sobre a Revolução de 30. A Revolução de 30, que é um episódio emblemático da história política do nosso país, que aqui, os fatos principais. Podemos fazer um sobre 50 e 54, Getúlio. Podemos fazer uma sobre 64, né? E sobre a Comissão da Verdade. Vamos fazer assim. Vamos fazer a Belkis também fez letras e direito. A Belkis é de Caruaru, lá em Pernambuco. Um abraço. Tá bom, gente? Pessoal. Volta PT, coloca a hashtag Volta PT, Lula livre e até daqui a pouco lá na BI. Tchau.